Você já imaginou receber mais de 200 milhões de dólares para fazer, né, adaptações de um dos maiores clássicos da humanidade? E mesmo antes do filme estrear, receber inúmeras críticas por conta disso? Então, esse foi o Christopher Nolan com a Odisseia. E na História Descontada de hoje, nós vamos contar o porquê dessas críticas, principalmente vindo, né, dos historiadores, tá? Então, aqui nós vamos abordar um pouco as diferenças entre o filme, né, e o clássico, e nós também vamos contar um pouco do contexto histórico da Odisseia, e explicar, né, essas escolhas que o Nolan fez e se elas funcionaram ou não. E já avisando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então eu indico quem viu o filme assistir esse vídeo, porque vão ter alguns spoilers sim, ok? Então vamos lá, gente. Como é que era o contexto histórico, principalmente da Odisseia? É, Primeiro de tudo, a Odisseia, né, ela foi cantada, porque isso aqui é um poema, né, cantada por um grupo, uma pessoa chamada Homero. Eu explico mais sobre isso no vídeo anterior, sobre a história da Ilíada e da Odisseia, então quem tiver interesse eu vou deixar aqui no cardzinho. Mas eles foram poemas cantados, porque na época de Homero, né, mais ou menos entre o século 8 a.C., no que a gente chama de período homérico, porque a Grécia ela tem várias divisões, era uma sociedade oral. Então a escrita ainda não tinha se desenvolvido na Grécia Antiga, então Homero ele vai cantar esses poemas. Então ele vai cantar a Odisseia. E a Odisseia, né, ela conta a história do retorno de Odisseu, que era um aqueu, que a gente pode falar que é um sinônimo de grego, né, porque os aqueus eles foram um povo que migrou para a Grécia e se estabeleceu lá, formando, né, a aristocracia, formando os palácios. E esses aqueus, quando eles se estabeleceram na Grécia, eles depois foram colonizar outras regiões. E a Odisseia seria, né, uma história também que conta um pouco sobre essas colonizações, porque o Odisseu ele vai passar por várias ilhas, né, por vários lugares ali. Então, a gente está falando de uma sociedade em que nós temos a formação de classes nobres, né, das aristocracias. Nós estamos falando de uma sociedade que é oral, então tem uma importância enorme para a memória, para a tradição e dos valores, principalmente dos valores que está na Odisseia, né, do filme na Odisseia, da hospitalidade, do que os gregos chamavam de xenia, que é, né, essa questão de você receber bem um visitante na sua casa, de você dar presentes, de você honrar esses visitantes. E um porém, a Guerra de Troia, ela realmente existiu, essa guerra que provocou tudo isso aqui na Odisseia? Sim e não. Sim, porque existiram conflitos entre gregos e troianos, entre aqueus e troianos, mas não porque provavelmente não foi do jeito que está na Ilíada e depois na Odisseia, que o Odisseu ele relembra alguns momentos. Então, provavelmente existiram vários conflitos entre ele e Homero se inspirou nesses conflitos para compor a Ilíada e depois a Odisseia. Mas vamos lá, gente. Quais são as principais diferenças entre o filme e a história original, o poema? Primeiro de tudo, né, a Odisseia ela era um poema que é dividido em 24 cantos, e no começo realmente está correto, porque a Odisseia ela começa com o que a gente chama de telemaquia, que conta um pouco do Telêmaco, e Telêmaco ele vai com a ajuda de Atena, né, que Atena fala para ele ir atrás do pai. Ele vai começar a ir atrás do pai, que nem na adaptação. O Odisseu ele só vai aparecer na Odisseia no canto 5, então bem mais para frente. E o retorno para Ítaca e o final, ele vai nos cantos finais do 13 ao 24. E quais são as maiores diferenças? Primeiro de tudo, a questão de Calypso. Por quê? Calypso, ela era uma ninfa que vai se apaixonar por Odisseu. Ela e Odisseu vão viver realmente 7 anos lá. Mas, primeiro de tudo, não tem a questão da flor de lótus. A flor de lótus é em outro momento que ele encontra, né, esses comedores de flor de lótus. Então, Calypso não tinha flor de lótus. Eles dois ela se apaixona por ele, né? E ele, enfim, corresponde de uma certa forma. Eles vão ficar vivendo um romance ali. Inclusive, Calypso, ela vai até sugerir a imortalidade para o Odisseu, só que ele vai negar. Ele vai falar que ele quer voltar para casa.
E aí Hermes vai interferir. Então, na Odisseia, nós temos a influência de vários deuses, principalmente Atena e Hermes, ajudando o Odisseu. Então, Hermes ele vai interferir, vai falar que o Odisseu já ficou muito tempo ali, que ele tem que voltar para casa. E a Calypso não vai gostar muito, ela vai só falar que se os deuses. Tem até uma parte, né? Que ela comenta que se os deuses têm amante, por que ela não pode ter um também? Mas ela, no fim, ela aceita, então ela até ajuda o Odisseu a montar aquela jangada que aparece no filme, mas não é, porque no filme a Calypso ela foi reduzida somente a alguém que tem que ajudar ele a tentar se lembrar do que aconteceu. E aí ele vai contando para ela o que aconteceu. Só que, na verdade, ele conta isso depois, quando ele chega na corte dos Feácios, que são um povo. E os Feácios, eles vão ter, o rei Feácio, ele vai ter uma filha chamada Nausicaa, e que ela vai querer o Odisseu também não vai querer ela, ele vai querer voltar para casa, mas é na corte dos Feácios que ele relembra de toda a sua história, que ele comenta, né, sobre tudo o que ele sofreu, né, nas suas aventuras. Então ele vai falar do encontro com os comedores de flor de lótus, e que a tripulação dele vai querer comer a flor de lótus, e ele não vai deixar. Vai encontrar o Ciclope, e essa é uma grande diferença entre o filme e a narrativa, né, e a história original. Porque, primeiramente, a ilha dos Ciclopes não tem só um Ciclope, tem vários. Então, são vários Ciclopes ali que o Odisseu encontra. Ele vai entrar na caverna de um deles, que é o do filme, e eles vão conversar. Então, desde o começo, eles conversam e o Odisseu oferece vinho para ele. E o Ciclope nunca tinha bebido vinho, ele fica super feliz, quer mais, mais e mais. E aí, depois de um certo tempo, o Ciclope vai perguntar para o Odisseu o nome dele, porque ele vai até comer o Odisseu por último, porque ele deu esse vinho, né? E aí o Odisseu ele fala que o nome dele é Ninguém, tá aqui, né, no canto 9. Ninguém é como me chamo, ninguém chama a minha mãe, meu pai e todos os meus companheiros. E aí, depois, né, o Odisseu realmente fere o Ciclope, ele deixa o Ciclope cego, e o Ciclope ele vai estar, né, gritando assim, né, ninguém me feriu. E os outros Ciclopes ao lado dele vão ficar assim, se ninguém te feriu, você tá bem, então a gente não vai te ajudar. Então tem esse trocadilho desse nome Ninguém, e que esse trocadilho tem em várias outras adaptações da Odisseia, tem até em Percy Jackson e o Mar de Monstros, que é inspirado, né, na Odisseia. Só que nesse filme não teve, e essa é uma parte também fundamental para a gente entender a ira de Poseidon. Por quê? Né, o Ciclope, ele é realmente filho de Poseidon, ele vai querer que o pai dele se vingue de Poseidon, e aí ele vai falar que foi o Odisseu, porque o Odisseu, depois que consegue sair da caverna, ele vai lá e fala que, fale para todos que foi o Odisseu que te feriu. Porque para ele era motivo de honra, né, ele ter ferido o Ciclope, um semideus. Então, o Ciclope, por conta disso, vai pedir para o Poseidon jogar essa ira nele, e aí é por isso que o Odisseu ele demora muito mais tempo para voltar para casa do que só realmente o tempo necessário. Depois do Ciclope, ele ainda vai encontrar um deus do vento chamado Eolo, que isso não tem no filme também, que vai dar um saco de vento para ele, que nesse saco de vento estão todos os sacos com ventos ruins, e os companheiros dele não conseguem segurar os companheiros abrem aqueles ventos ruins, e a viagem fica um caos de novo. Tem um encontro também com os chamados de Lestrigones, desculpa, que são os gigantes, e que no filme eu achei que ficou um pouco solto, porque ele chega nessa ilha, encontra pessoas daquela armadura enormes, e não explica muito bem, mas na Odisseia mesmo tem um diálogo entre eles ali, e eles só são gigantes, eles não têm descrição dessas armaduras, e eles começam a comer também alguns companheiros de Odisseu, né? Eles não matam só. E tem um encontro com Circe, que no filme é um pouco parecido, mas na verdade eles vão ficar um ano na ilha de Circe, porque Hermes ele vai ajudar o Odisseu, vai falar para o Odisseu beber uma poção lá, né? Para ele ficar imune ao feitiço de Circe, então ele não vai se transformar em porcos. Ele vai fazer com que ela realmente deixe que a sua tripulação volte a ser pessoas normais, não mais sejam porcos.
eles vão ficar lá 1 ano, porque Circe também se apaixona pelo Odisseu, então ele vai estar lá vivendo com Circe, né, tendo um romancezinho junto com seus companheiros, e isso vai se passar 1 ano. E no filme esse encontro é muito rápido, né? A questão de um dia, basicamente. Tem as sereias também, e que as sereias, elas na verdade são pássaros, não são aquelas representações das sereias que a gente tem como mulheres super sedutoras, elas são mulheres, mas elas são metade pássaros, e não são metade peixe, né, que a gente tem nessas representações mais modernas, que foi uma coisa que faltou um pouco, né, essa questão das, das sereias vindo como pássaro pegar o Odisseu, né, e ele não conseguindo. Tem Scylla e Carípides também, que é bem parecido, e também tem a questão do gado. Então, o Nolan decidiu retirar algumas viagens, juntar outras, e usar, né, Calypso como alguém que ele vai contar essas viagens, não os Feácios. Uma diferença também é que a Atena que vai falar para o Odisseu contar para Telêmaco que ele é o pai de Telêmaco, então o Telêmaco não reconhece ele, desculpa, por conta do cachorro, mas essa questão do cachorro eu achei uma cena muito interessante, porque a gente tem essa notícia do Argus reconhecendo o dono dele. Isso não ficou tão claro assim no filme, mas o Argus depois disso morre. Então ele realmente só espera o Odisseu chegar para se despedir do dono por uma última vez. Então é uma cena muito bonita que foi uma escolha muito boa do Nolan colocar. Outra diferença é que durante o massacre dos pretendentes, ele tem a ajuda, o Odisseu, do Eumeu e do Telêmaco. O Telêmaco não fica de fora, tá? E o Antígono, né, que é o Robert Pattinson, é o primeiro a morrer. Então tem essa diferença aí. E a Atena vai ajudar muito nessa batalha. Ela vai desviar as flechas que tentam atingir o Odisseu. Então a gente tem interferência divina mais uma vez aí. E o encontro de Penélope e Odisseu não é bem daquela forma. E o final também é diferente. Por quê? Não tem essa questão do exílio, que não tinha por que exilar, porque, primeiro de tudo, os pretendentes, eles atentam contra a hospitalidade de Odisseu. Então, Odisseu tem todo o motivo para matá-los, porque eles estão lá há 10 anos, né, farreando, só usurpando, né, os bens de Odisseu, toda a riqueza, os banquetes, enfim. Então, eles têm toda a razão, ele e o Telêmaco de lá, e fazerem o que eles fizeram. E é uma cena muito sangrenta no Odisseia aqui, tá? Mais sangrenta do que no filme. E no final, o Odisseu não sai pro exílio e ele vai buscar o pai dele. E isso é muito interessante também, porque nas aventuras, que eu esqueci de comentar, ele realmente vai pro Hades, só que no Hades ele encontra Aquiles e a mãe dele. E a mãe dele diz que morreu por conta do desgosto do filho não voltar para casa. Então, no final, ele vai lá e busca o pai. Inclusive, quando ele encontra Aquiles no Hades, é bem interessante, porque Aquiles ele vai falar que preferia não ter morrido e todo mundo esquecer dele, não ter a glória e tudo mais, do que viver ali sendo rei, vamos dizer assim, né, desse Hades aí. Então, é uma cena muito interessante. Mas vamos lá. As escolhas do Nolan e por que elas estão sendo muito criticadas. Primeiro de tudo, o Odisseu, na Odisseia, ele é retratado como um cara sarcástico, vamos dizer assim, um cara que é muito astuto realmente. Então, ele vai ter várias artimanhas ali, isso mostra um pouco no filme, mas ele tem um lado divertido, que não é só esse lado que sente culpa. Inclusive, esse Odisseu do Christopher Nolan é um Odisseu muito cristão, porque essa culpa que ele sente é uma coisa do cristianismo em diante. Na Grécia Antiga, eles não sentiam culpa por matar, por fazer tudo o que eles fizeram. Inclusive, é uma questão de honra, né? Você morrer em batalha, por exemplo, era honroso. Significa uma bela morte. Então, você morreu, né, ajudando o seu povo, ajudando lá na guerra. Então, não tem essa questão né, dessa culpa por tudo que ele fez. O Odisseu, em alguns momentos, ele é até apático, porque o Odisseu ele chora muito nos poemas. E não é um problema para um herói chorar, isso é comum e é esperado até que ele chore em determinados momentos. E o Odisseu ele chora de saudade de casa, né? Ele chora porque quer voltar. Então tem muito mais emoção na Odisseia do que no filme.
E por isso, alguns críticos estão falando que o Nolan retirou a espinha dorsal da Odisseia. Então, ele cortou alguns momentos que são fundamentais para a história e transformou esse Odisseu em um cara que sente culpa por tudo que ele fez. E isso não é a questão da Odisseia. Não é essa questão da Odisseia. E outra coisa é que o Nolan ele vai passar pano, né, para o Odisseu em alguns momentos. Porque o Odisseu também ele é um péssimo comandante na Odisseia. Né? Tanto é que realmente todos os tripulantes que estavam com ele morrem, isso mostra no filme, mas passa pano nessa questão e passa pano também das questões das traições. Que o Odisseu ele vai trair Penélope sim, Penélope não vai trair ele, vai realmente esperar. E tem toda aquela artimanha que realmente ela faz no filme, mas ele vai trair Penélope. Então ele não é esse marido ideal cristão, vamos dizer assim, que demonstra no filme. Né? Então, todos esses valores que a Odisseia demonstra, eles foram invertidos pelo Nolan. Porque a Odisseia e a Ilíada eram fundamentais para a Grécia Antiga. Porque esses poemas vão ser cantados, vão ser em um certo momento escritos, e as pessoas na Grécia Antiga, os homens, né, eles vão aprender a ler e escrever com a Ilíada e a Odisseia. Eles vão memorizar cantos da Odisseia. Então, a Ilíada e a Odisseia vai servir como, basicamente, um código de conduta moral para os gregos. Então, eles vão se inspirar em Aquiles, vão se inspirar em Odisseu, as mulheres vão se inspirar em Penélope, né, como esse exemplo de esposa ideal. Então, esses valores que foram importantes para a gente compreender a sociedade grega não estão presentes na adaptação. Tá? E essas adaptações, a gente também tem que ter em mente que elas falam mais do presente do que necessariamente do momento histórico da obra. Então, essa questão do Nolan, né, ter colocado essa culpa cristã, essa culpa da guerra, de tudo que ela provoca, não que não tenha essas reflexões na Odisseia, elas têm. Só que é o tema principal na adaptação, talvez por conta da modernidade, por conta de todas essas guerras que aconteceram e ainda acontecem, e desse homens como o causador de todo o mal. Inclusive, na adaptação, nós temos a citação aos povos do mar em vários momentos. E isso não acontece, não tem nenhuma citação nem na Ilíada nem na Odisseia sobre isso, que é mais uma escolha do Nolan, né, para criticar, né, essas pessoas que fazem a guerra, então é uma metáfora. Esses povos do mar existiram, só que eles não são citados aqui e provavelmente eles atuaram mais no Egito do que na Grécia em si. Então, né, pra gente ver o filme, não que o filme seja ruim, só que a gente tem que ter em mente que o filme, na verdade, é uma releitura moderna de Odisseu e da Odisseia. Não é uma adaptação 100% fiel da Odisseia. E ela funciona muito bem, o filme é uma grande produção para quem não conhece a história. Mas agora, para quem conhece a história, essa adaptação não funciona tão bem, e por isso está recebendo muitas críticas, por conta dessas escolhas que o Nolan fez de retirar esses valores e adaptar para os valores cristãos, né, de um homem moderno. Então, se você não conhece a história, vai achar incrível, vai funcionar tudo super bem, só que se você conhece, realmente não vai funcionar tanto assim, por isso que ele está sendo tão criticado. Mas o filme é uma grande adaptação, é muito interessante ver a Odisseia ganhando as telas, um tema tão clássico, ganhando as telas, e fica também despertando interesse. Então eu recomendo vocês a lerem a Odisseia, porque é muito interessante, vocês vão rir em alguns momentos, por mais que seja uma leitura que nós não estamos acostumados, porque ela é inverso, né? Ela não é em prosa, que nem a gente tem, e em alguns momentos, algumas trechos meio que se repetem, porque como era uma tradição oral, né, o poeta que cantava isso, ele usava essas artimanhas para se relembrar do verso seguinte. Então, por isso que tem, né, alguns epítetos ali. Mas é muito interessante, vocês vão amar a Odisseia. Então, se você amou o filme, também leia, porque vocês vão entender muito mais sobre quem era o Odisseu e sobre esse mundo, né, de Homero. Então, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, que nós vamos ter mais vídeos. Inclusive, se vocês tiverem pedidos de algum vídeo, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ver. Se quiserem saber mais sobre Homero, mais sobre tudo isso. Mas espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.